Como o Jacques falou, hoje nós estamos começando uma nova série de palestras nesse tema que eu creio alcança todos os nossos corações, que é essa questão de casa, lar, família. Realmente essa é uma das séries mais esperadas do ano, porque todos nós temos algo a lidar com o nosso coração, com o coração das pessoas que estão à nossa volta, quando tratamos desse assunto. E hoje eu quero começar com a leitura do seguinte texto, do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Ele, na verdade, é o texto que vai nos trazer algumas reflexões práticas sobre como lidar com família, e lar e casa para os nossos dias de hoje. O texto diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Eu venho aí numa caminhada de 20 anos de ministério pastoral. E nessa caminhada, um dos privilégios que Deus me deu foi de realizar casamentos. Teve um ano que eu e a Cláudia realizamos juntos 12 casamentos. Quando chegou no 10º, ela falou: não aguento mais, você vai sozinha. Isso ainda era antes da Isabela e Bruno casarem. E antes dele casar, então ela falava assim: eu não vou mesmo porque eu só choro nesses casamentos, eu não aguento mais chorar. Então, mas na verdade é que toda vez que mulher vai a casamento, ela tem que inventar uma roupa nova. Homem vai com o mesmo terno. Enfim, é uma dessas grandes oportunidades. Como Deus tem me dado a oportunidade, inclusive hoje, atualmente, de rever com alguns casais as suas jornadas juntos. Mas uma coisa que é comum, além de uma grande festa de casamento entre pessoas que querem formar uma casa, é a construção de uma casa. Qual será a casa que nós viveremos juntos? Ontem mesmo eu conversava com alguém que vem aqui conosco aos domingos e está para se casar daqui a 2 anos, um casal muito planejado. E eu falava para ele: quando você passa para casar-se, você tem que sair da sua vida independente, porque você vai entrar numa outra fase da vida, que é a fase interdependente, ou seja, a fase onde as suas vitórias deixam de ser suas vitórias privadas, pessoais. Isso acontece na adolescência, isso acontece quando eu saio da casa dos meus pais, e eu vou para aquela fase onde as vitórias são públicas. O meu cônjuge tem que celebrar comigo as minhas vitórias. E eu vejo casais planejando casas lindas, casas com mobílias fantásticas, mas o que garante que essa casa venha a ser um lar? Quando eu falo disso, eu vejo que há uma distinção muito grande entre ter uma casa e esta casa vir a ser um lar. Para ter uma casa não é fácil, a gente sabe hoje em dia. Aliás, o grande sonho da casa própria é um sonho que tem muito a ver com a identidade de uma família. Tanto que o governo lançou aí o programa Minha Casa Minha Vida, porque ele faz a convergência dessa identidade. Você só vai ter a sua vida quando você tiver a sua casa, mas eu conheço muita gente que tem casa própria e não tem vida dentro de casa. São coisas muito distintas. Isso tem a ver muito, ter um lar depende muito mais dos valores que norteiam a nossa vida. E quando eu falo a nossa vida, não é a minha vida individual dentro de uma casa. Ter um lar depende muito dos valores que nós temos dentro daquela casa que norteiam a nossa vida comum. Os valores de uma casa, eles precisam ser claros para todos os que vivem dentro dela. Quando os valores são claros para todos que vivem dentro delas, a casa, ela é uma casa que é uma casa que aprende a lidar com as suas diferenças com muito mais facilidade. Porque quando eu falo de família feliz, quando a gente fala de família feliz, o que vem à nossa cabeça? Comercial de margarina, não é? Você já viu algum comercial de margarina com família infeliz?
Geralmente aquela cena da mesa cheia de comida, daquele café da manhã que você tem bastante tempo para fazer, com um pão quentinho saindo fumaça e aquela manteiga que derrete em cima do pão, e a esposa oferece uma fatia de pão com aquela manteiga derretida, com todo carinho para os filhos. E é realmente isso que acontece dentro da nossa casa todo dia, no café da manhã, quando a gente tem que sair para trabalhar. Essa aí é a famosa, eu vou usar uma marca de margarina, mas essa é a famosa família Doriana. Acho que quem já vive em uma casa há algum tempo, ou tem consciência de estar em uma casa, já tem a noção que nós não somos a família Doriana. Então, uma casa tem problemas, uma casa tem dificuldades, uma casa tem questões difíceis de lidar, uma casa tem questões que estão se arrastando há muito tempo e a gente não sabe o que fazer com elas. Isso é comum numa casa. E o que me permite viver numa casa onde todo mundo gosta de viver nela? É quando nós tratamos as diferenças da nossa casa baseadas em valores sólidos. E nós vivemos numa cultura onde os valores são diluídos, estão cada vez mais diluídos. E diluídos para que pessoas continuem sendo indivíduos, mesmo quando elas estão dentro de uma casa. Porque o conceito de família, o conceito geral de família, ou um dos conceitos gerais de família, é que família é um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Eu posso ter um monte de gente dentro da mesma casa e cada um vivendo a sua vida e tomando conta do seu nariz, da maneira que bem entender. E aí não há... Sabe qual é o maior indicador que numa casa pessoas não têm vida comum? A falta de conversa, a falta de diálogo. Porque em todas as relações familiares dentro de uma casa, o que resolve os problemas de um pai com filho, entre cônjuges, entre filhos e pais, é o diálogo. Uma casa que não tem diálogo, ela não tem a competência de viver como família. O diálogo é o melhor termômetro. Então, quanto mais escasso fica o diálogo entre as partes que convivem no mesmo lar, mais difícil fica negociar as diferenças que tem entre essas pessoas. Se você quer ter uma casa que cresça e que evolua ao longo da jornada da vida, precisa haver conversa dentro da casa. Isso quando a conversa não se torna um monólogo. Um fala e o outro só escuta. E se você quiser, aqui dentro é desse jeito. Isso para mim é muito mais grave, porque na verdade você não está querendo conversar com ninguém, você está querendo apresentar a sua verdade. E numa casa onde vivem várias pessoas, de gêneros distintos, de idades distintas, de criações distintas, até os próprios filhos são diferentes dos pais. Lá na casa do meu cunhado, não é segredo para ninguém, nós temos 4 crianças naquela casa, 3 são gêmeos, 7 anos de idade. São 3 pessoas totalmente diferentes. E se a minha cunhada e meu cunhado cair na besteira de achar que a forma que ele está criando seus filhos está gerando pessoas iguais, era melhor eles terem aberto uma fábrica de clones e não ter filhos. Porque aqueles 3 filhos vão reagir de forma diferente aos seus ensinamentos. E aí cabe a nós, que somos pais, entendermos os nossos filhos a partir de onde eles estão. Esses tempos atrás eu fui com a Cláudia num shopping, eu nem lembro qual shopping que a gente estava, essas semanas minhas, de 2 semanas atrás até o final dessa semana, eu estou numa loucura de agenda. Hoje eu estava conversando com a Cláudia no café, falando com ela assim, eu preciso da minha vida de volta, porque eu não aguento mais esse negócio de cada hora estar num canto. Eu fui sequestrado da minha vida por agendas além da minha. Isso é uma crise tremenda. E agora amanhã já estou saindo de novo 4 horas da manhã para outra viagem, só retorno na quinta-feira e chega. Ela veio me falar de uma outra viagem hoje, eu falei, não fala de viagem mais para mim, em nome de Jesus, não aguento mais esse negócio de sair de casa. Porque eu gosto da rotina da minha casa, eu gosto da minha vida dentro da minha casa. E aí, conversando, numa dessas viagens nossas, eu estava num shopping e passou uma mãe de gêmeos. Adivinha o que ela fez? Quem adivinhar ganha um prêmio. Vocês já viram gêmeos vestidos exatamente iguais? A mesma roupa,
o mesmo laço no cabelo, eram 2 meninas, o mesmo sapatinho. O recado que isso passa para mim é que aquelas crianças não têm identidade. Ou não vão ter identidade, ou vão ter crises com as suas identidades. E depois esses pais vão reclamar o porquê que essas crianças são tão rebeldes, porque eles nunca deram a oportunidade delas quererem ser o que elas precisam ser, e sim aquilo que eles acham que deveriam ser e colocaram sobre a vida delas. Isso quando pais não oferecem aos seus filhos até a oportunidade de saber o que eles querem ser da sua vida. A maior frustração do meu pai é que eu não sou engenheiro, porque ele sempre quis que o filho fosse engenheiro. E depois de fazer 2 faculdades após a de engenharia, ele continuou apresentando-me muito tempo como engenheiro. E nós fazemos isso com nossos filhos. Aquilo que você transmite na sua família não garante que as pessoas sejam clones. Nós estamos com pessoas diferentes. A grande pergunta é o que garante que uma família ela seja construída de uma forma saudável, onde pessoas diferentes, num ambiente que realmente vai ter problemas. Nós não somos família doriana. As pessoas tenham equilíbrio de uma forma dinâmica e as pessoas cresçam, cada uma na sua página. A pergunta, de novo, é o que garante que uma família que vive debaixo de um mesmo teto cresça, evolua, porque família precisa crescer, família precisa evoluir, família precisa ter gente morrendo, família precisa ter gente nascendo, família precisa ter gente saindo de casa. O que garante isso? Eu digo que o que garante isso são os valores que nós trazemos para dentro de casa. Os valores são cruciais para que uma casa se torne um lar. E eu digo que há 2 questões na família, numa vida, numa casa, que os valores influenciam diretamente. Os valores são importantes, em primeiro lugar, para manter a dinâmica da vida comum em equilíbrio. Se eu tenho valores claros na minha casa, eu consigo dialogar com todas as pessoas que estão ao meu entorno naquela casa, e elas entendem com clareza a respeito de que eu estou falando. E normalmente, os valores de uma casa, esse assunto, eu vou entrar num assunto que é da semana que vem, os valores de uma casa, eles precisam começar a ficar claros no namoro do casal que vai fazer aquela casa. Porque na cultura em que a gente vive hoje, os casais pensam em tudo. Normalmente esse tudo está ligado ao seu prazer, nas diversas áreas. Mas eles não param para conversar quais são os valores que vão alicerçar, que vão dar fundamento à vida da sua casa. E eu falei agora há pouco que eu tenho ajudado diversos casais a repensarem essas questões. E comigo hoje em dia funciona assim. Um casal vem para mim e falou: Cláudio, pastor, não sei o que faz mais sentido para você, para mim as 2 coisas são a mesma, se misturam. A gente está com algumas questões em casas que precisam lidar e nós entendemos que você consegue nos ajudar. Eu falei: ok, se vocês entendem que eu consigo ajudar vocês, 10 semanas comigo, tá bom? Por que 10 semanas? Porque numa conversa eu posso falar para eles um monte de coisa, dar umas dicas legais que fazem sentido para mim, mas isso não vai mudar o comportamento deles como casal. Se um casal chega para mim, uma casa chega para mim com problemas, é porque a forma que eles vêm se comportando até então não tem mantido o equilíbrio da dinâmica da vida comum. Então nós precisamos ressignificar essa dinâmica. E aí eu vou entregando uma série de ferramentas e valores e faço eles repensarem a partir deles. Porque eu e Cláudio, até uma coisa que eu faço de maneira muito prática quando eu realizo o casamento, eu não faço votos de casais. Os meus votos são com a Cláudia. E olha, eu vou falar a verdade para você, já dá um trabalho tremendo manter os votos com ela. Agora eu vou dizer com que votos vocês vão fazer para seu cônjuge, não tem sentido isso. Então essa coisa de, a gente precisa manter a dinâmica, precisa manter equilíbrio, e as coisas não estão andando, eu preciso dar ferramentas para que esse casal repense a sua forma de viver.
10 semanas na minha cabeça, e aí a prática do que eu tenho feito tem revelado isso, 10 semanas para mim é o suficiente para que pelo menos o casal comece a repensar a sua vida de uma forma diferente. Não são pessoas perfeitas. Uma família, esquece, gente, uma família não é feita de pessoas imperfeitas. O ambiente de uma casa são os ambientes, como o Jackson acabou de falar, dos maiores conflitos e dos conflitos mais profundos da vida de uma pessoa. Porque dentro do ambiente de uma casa, conforme os anos se passam, é comum, pelo menos deveria assim ser, nós nos tornarmos mais íntimos dessas pessoas. E tem uma frase que diz que intimidade, vocês já completaram a frase por mim. Intimidade é um negócio extremamente perigoso. Além de ser algo muito bom, pode vir a ser algo extremamente perigoso, porque a minha intimidade revela as minhas fraquezas. E quando eu lhe entrego as minhas fraquezas, eu estou lhe dando o direito de usá-las da maneira que você bem entender, na hora que você achar melhor. E na hora que a gente discorda em alguma coisa, o meu caráter, o caráter do indivíduo, querendo às vezes ganhar uma briga, faz com que eu use as suas fraquezas para atacar você. E aí, o equilíbrio da casa, ele entra em descompasso. Mas você falou isso de mim? Você nunca teve uma conversa com alguém dentro da mesma casa que a pessoa fala assim, uma coisa que você fala, você pensa assim, nossa, você lembra disso ainda? Aquilo ficou guardado. Isso não é incomum dentro de uma casa. Agora, para eu manter a dinâmica de um equilíbrio de uma casa, para que ela venha a ser um lar, eu preciso ter valores claros. Sim, nós entramos em descompasso. Aonde que nós vamos buscar informação, conteúdo, para que nós ressignifiquemos, ou refaçamos, né, a nossa jornada junto. Aonde? Quais são os valores da sua casa? Os valores que você, se ainda não tem, e um dia terá, ou se você já tem, os valores que seus filhos vão levar de você. Porque a melhor coisa que os nossos filhos podem levar de nós são os nossos valores. Porque as escolhas são eles que vão fazer, as escolhas pertencem a eles. E você tem passado valores para os seus filhos, claros, que mantêm o equilíbrio da sua casa? Uma casa, ela evolui. Porque um dia esses filhos, eles vão precisar sair da sua casa. O pior cenário para um pai e para uma mãe que envelhecem juntos é quando eles não entendem que filhos precisam sair da casa. Isso faz parte da saúde do lar. E eu vejo filhos saindo de casa e a mãe indo atrás, para ver se tudo aquilo que o cônjuge faz corresponde ao que ela fazia quando aquele indivíduo morava na casa dela. Isso é doença. Filhos precisam sair de casa. Quando alguém casa, você forma uma outra casa. E aquela outra casa precisa tornar-se também um lar, com valores claros. E parte do lar da nova casa é aquilo que você conseguiu passar de valores hoje para o seu filho. Se você não entender, filho, e se você não entender, pai, que seu filho, quando sai de casa, forma um novo lar, você vai adoecer o casamento do seu filho. E se o seu filho, deixa eu fazer menção a uma mensagem minha de alguns anos atrás, e se o seu filho for um paçoca, e não for homem para assumir uma casa, e aí eu não digo homem em termos de gênero só, não tiver maturidade, integridade para ter a casa, ele, em vez de ter coragem para sentar com a sua esposa para conversar a respeito das diferenças entre eles, sabe o que ele vai fazer? Ele vai correr para a casa da mãe. E quem ensina isso para filho são pais. Filho,
Você está querendo ter uma casa nova? Filha, você está querendo ter uma casa nova? Então saiba que a sua casa precisa se transformar num lar. E essa casa só vai ser um lar se você tiver no seu coração e já tiver negociado com o seu cônjuge os valores que alicerçam a vida familiar, que mantenha o equilíbrio da sua casa e faz você entender que a sua casa precisa crescer. Nós não somos nós não somos família doriana. Nenhuma casa aqui é família doriana. Nenhuma. Eu falo sem errar. E não vai ser. Esquece. Ninguém aqui é propaganda de comercial de margarina. Mas numa casa, pessoas diferentes, em evolução, podem viver bem juntas se os valores comuns, não individuais, não é o que você pensa, o que ela pensa, o que ele pensa, o que outro pensa, os valores comuns, aqueles que fazem parte dos acordos familiares, e tem que ter acordo para tudo, gente, até para o lado que o papel higiênico tem que ser colocado no banheiro, porque eu já vi família se diluir por causa do lado do papel higiênico, viu? E por mancha de massa de tomate em cima da toalha também, viu, Jackson? Sapato jogado na sala, toalha em cima da cama, prato com comida pela metade. Quer mais? Quer mais? Tem mais alguns exemplos para dar. Vamos voltar para os valores. Quando a gente tem valores muito claros dentro da nossa casa, nós lidamos com a dinâmica do equilíbrio dessa casa com muita facilidade. Nós conseguimos diálogo. E aí é onde eu creio que a espiritualidade cristã, ela nos ajuda bastante. E quando eu falo em espiritualidade cristã, é a espiritualidade construída em cima da pessoa de Jesus. Jesus, diz as Escrituras, ele é Deus. E sendo Deus, diversas vezes, ele se refere ao próprio Deus como Pai. E Jesus vive no ambiente da família da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma paternidade perfeita, uma comunhão perfeita. A comunhão de Jesus é tão perfeita que Jesus, em João capítulo 17, ele deseja que discípulos deles, ou pessoas que se renderam ao seu senhorio, vivam a mesma comunhão. Em João 17, 20 e 21, Jesus ora ao Pai, dizendo assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, ou seja, não era somente por aqueles que estavam à sua volta, mas por nós que estamos aqui hoje, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós, os discípulos de Cristo, nós temos as condições de termos a mesma intimidade com Deus, como Pai, que Jesus tinha. É que às vezes nós esquecemos disso. Mas Jesus também, além da paternidade da mesma genética, Jesus era judeu. Ele nasceu na Judéia. E o judeu, ele tem uma prática até hoje que é muito interessante. Quando as crianças são pequenas, eles já começam a transmitir para as crianças os valores familiares. E os valores familiares do judeu estão ligados diretamente a seu relacionamento com Deus. Para essa mensagem, eu tive a preocupação de entrar em algumas comunidades judaicas. Porque como nós estamos distantes dessa relação com comunidades judaicas, talvez isso não se fique tão claro para a gente. Mas eu achei numa página de uma comunidade judaica a forma como eles transmitem valores para os seus filhos. Isso já existia na época de Jesus e isso continua existindo hoje. A forma é a seguinte:
Reparem, principalmente vocês, pais de bebês agora, hein? E aqui nós temos muitos. Antes que nossos bebês comecem a balbuciar suas primeiras palavras, logo ao nascer, já introduzimos valores judaicos fundamentais em suas vidas. Logo ao acordar, recitamos Modé Ani e o Shema, bebês. É uma afirmação de nossa fé e confiança em Deus, em um Deus único e verdadeiro, a quem devemos todas as bênçãos recebidas desde o momento de nosso despertar ao deitar, bem como nos momentos finais de nossa vida. Todo pai judeu já começa a ensinar os valores da sua família para os seus bebês sem eles nem antes entenderem quem é Deus. Isso acontece até hoje. Se você não sabe o que é o Shema, na sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, está o Shema. Todo judeu, desde quando as suas crianças nascem, em vez de dar boa noite, meu filho, meu bebê, fazer chuquinha no seu cabelo e botar para dormir, ele lê esse texto para os seus filhos. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na sua testa e escreva-as no batente das portas das suas casas e em seus portões. O judeu, na época de Jesus e ainda hoje, ensina que o maior valor para um filho é saber quem é o Deus deles. E nós ensinamos os nossos filhos a amarem mais nossos times de futebol do que o Deus que dá a nossa casa. Eu vejo, às vezes, fotos, filmes de pais em estádios de futebol celebrando o seu time favorito. Mas eu quase não vejo nas redes sociais pais postando, estando na sala de sua casa ou do seu quarto, de joelhos, orando com seus filhos. Os valores de uma casa é que nos ajudam a negociar nossos acordos familiares, a manter o equilíbrio na dinâmica da vida. E quais são os valores da nossa casa? Jesus tinha isso de uma forma tão profunda que na época da Páscoa, as famílias dos judeus, eles iam para o templo em Jerusalém. Uma vez, em o Evangelho de Lucas, ele diz que uma vez Jesus, ele foi com a família para uma festa dessas. De repente, acabou a festa, a família foi embora, e aí, lá para as tantas, começam a procurar, cadê Jesus? Vocês sabem onde Jesus estava? No templo, discutindo e conversando as coisas de Deus, aos 12 anos de idade, com os mestres da lei daquela época. Diz o texto, ainda em Lucas, que Maria e José começaram a procurar Jesus como loucos. Sabe quanto tempo eles levaram para achar Jesus até descobrir que eles estavam no templo? Que ele estava no templo? 3 dias. 3 dias, Jesus no templo conversando com o mestre das leis a respeito dos valores fundamentais da sua vida que estavam ligados a Deus. A gente não aguenta, a gente fica com preguiça de trazer nossos filhos 3 horas na igreja. Porque choveu hoje. Porque não vai dar tempo de terminar de ver o jogo. Vai ter visita lá em casa hoje, eu não posso ir à igreja. E depois nós queremos que as nossas famílias elas cresçam numa dinâmica saudável
Mas nós não nos preocupamos se realmente, ou quais são realmente os valores que nós temos vivido dentro da casa. Para Jesus isso era comum. E Jesus convida as nossas famílias a fazer parte da família de Deus, através dele. Venham a mim, vocês que estão cansados com os problemas da sua casa, disse Jesus, eu aliviarei a carga de vocês. Aprendam de mim, disse Jesus, que sou manso de coração. E ele ainda fala mais no mesmo texto, eu digo essas coisas para que vocês tenham paz. E a paz que nós queremos em casa não é a ausência de pessoas problemáticas dentro da mesma casa, mas é a certeza que tem valores claros, que na hora que, vou usar um termo que o Jackson usou no começo, na hora que a treta pega, eu consigo sentar e conversar de forma construtiva com as pessoas que estão à minha volta. Eu consigo sentar com meu filho e mesmo que eu não tenha resposta para aquele problema dele, eu consigo sentar e orar com ele e falar, filho, eu não sei o que você está passando, eu não sei as dificuldades do seu coração, mas deixa o pai orar contigo. Ilusão. Isso vai ficar para daqui a 2 semanas. Você achar que seus filhos contam tudo para vocês, viu? Eles não contam. Eu não contava. Não contam. Eu não contava. Você contava? Não conta. E vai chegar horas que vão chegar na casa de vocês com o coração deles apertado. E você não vai ter palavra para eles. Mas se você quer ter uma palavra para ele, fala para ele, filho, eu não tenho respostas, mas eu conheço o Deus que tem resposta para as nossas vidas. Vamos orar. E a mesma coisa com o meu cônjuge. Tem hora que a coisa fica pegada mesmo dentro de casa. Não tem jeito, pega mesmo. Nós somos pessoas diferentes. Tem hora que a gente não está afim mesmo. Tem hora que a gente não quer mesmo. E nessas horas, um casal precisa ter coragem. E eu gosto muito da definição da Brené Brown de coragem. Ela fala que coragem não é ser um herói. Coragem é ter a liberdade de abrir seu coração com o outro, porque coragem é falar com o coração. A gente tem que aprender a falar com o coração, mesmo quando não quer ver o outro na nossa frente. E se não tiver o que falar com o outro, chama e fala assim, nós vamos orar por isso agora. Nós vamos entender o que a palavra de Deus diz a respeito desse problema nosso. Já que a nossa opinião é diferente, vamos colocar um ponto central que nos ajude a entender como resolver esse problema. E esse ponto central está em Jesus. Jesus visitava diversas casas ao longo do seu ministério e continua impactando casas até hoje, e pode impactar a sua casa e fazer da sua casa um verdadeiro lar. Eu me lembro de uma história, a história que nós lemos no começo é sobre Jesus indo na casa de Lázaro, Maria e Marta. Lázaro, Maria e Marta era uma casa que Jesus frequentava pelo jeito diversas vezes. Aliás, Lázaro é aquele que morreu e Jesus ressuscitou depois. Era uma casa de amigos próximos. E certa vez estava Jesus e seus discípulos, como diz Lucas, capítulo 10, a partir do 38, andando pela região onde morava Maria e Marta, provavelmente Betânia, e fala assim, vamos entrar na casa dos meus amigos. E ele convidou aquele bando de gente, 12 discípulos junto com ele, para chegar numa casa. Imagina, para quem tem o dom da hospitalidade, chegar 12 pessoas na sua casa de surpresa, se for para o Cláudio, não está nem aí, eu falei, pode ir chegando e vamos embora. Mas tem gente que isso gera crise, imagina loucuras. Você está tranquilão, chega um amigo seu, viu, fulano, eu estou chegando. Ah, e não tenho eu só não, tenho eu e mais 11 aqui comigo, vamos lá? Aí montou a sua casa, coloca água no feijão. E vira aquele pagode, né? Põe água no feijão, pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto que eu estou chegando. E entra esse monte de gente na sua casa. Então começou um alvoroço na casa de Maria e Marta, um alvoroço tremendo. Esconde as coisas, porque a gente no dia a dia, a gente deixa a nossa mesa da sala com tudo que tem direito. Quando a visita chega, a gente faz assim com as coisas, e joga um tapete por cima. E aquela coisa toda arrumou-se. Só que tem um detalhe. Apesar de ter tido muita gente na casa de Jesus, de Maria e Marta, o texto fala apenas de 2 pessoas. Ele não cita Lázaro, não cita nenhum dos outros 11 discípulos. Ele fala
da presença de Jesus naquela casa, da postura de Maria diante da presença de Jesus naquela casa e da postura de Marta. E aqui estão as 3 lições que eu queria compartilhar com vocês para a gente terminar. Se nós queremos que a nossa casa vire um lar, não basta saber quem é Jesus. Precisamos aprender a sentar aos pés de Jesus. Diante de toda a cena confusa da dinâmica da casa, Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Se nós queremos que a nossa casa se transforme no lar e os valores da nossa casa fiquem alinhados com os valores que Deus tem para nós, precisamos sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem para falar. E aí nos fica uma pergunta essa noite. Nós temos sentado aos pés de Jesus e ouvido o que Ele tem a dizer a respeito do meu casamento, de como eu devo cuidar dos meus filhos, de como eu devo resolver o problema que tem entre nós. Maria recebeu aquele monte de gente na casa dela e ela entendeu que havia ali um convidado especial que ela precisaria dar ouvidos. E é Jesus. Segunda dica. Maria sentou e Marta foi cuidar do serviço. E aquele correria, Marta para lá, Marta para cá, Marta para lá, Marta para cá, Marta para lá, Marta para cá. A agenda de Marta estava cheia, tinha que levar os filhos na escola, a Marta tinha que fazer a comida para os filhos, a Marta tinha que entregar o TCC da faculdade, e ela continuou naquela correria e tinha que servir aquele monte de gente que chegou de repente na sua casa, e de repente a Marta ficou inconformada com Maria ali sentada, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Aí ela, inconformada, ela virou-se para Jesus e falou assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Não basta eu sentar aos pés de Jesus, porque às vezes eu sento, sobrou um espacinho, eu vou ler as Escrituras, sobre um espacinho eu vou orar. Nós precisamos ir além disso, nós precisamos abrir horários na nossa agenda ocupada da semana para sentar aos pés de Jesus. Porque nós colocamos todas as nossas tarefas e problemas na nossa agenda, mas não separamos tempo de qualidade para estar sentados com Jesus. Quantas vezes essa semana você sentou aos pés de Jesus? Amanhã é segunda-feira. Alguns de nós, como eu, réis mortais, mesmo com a agenda sequestrada, quantos de vocês, mesmo na sua agenda mental, já separou os horários dessa semana que você vai sentar aos pés de Jesus? Quantas vezes? Porque nós colocamos todas as nossas tarefas na nossa agenda e a gente não se preocupa em ter tempo de qualidade para sentar com Jesus. E lidar com Jesus é muito mais do que ter um horário na agenda. É querer desenvolver um relacionamento com profundidade com Deus. E se esse horário não for, ele não tem que ser marcado. Esse horário precisa ser bloqueado. É o horário que o celular está desligado, é o horário que eu estou informando, ninguém me incomoda porque eu estou ocupado, é o horário que você tem que estar num ambiente, de uma forma, onde as únicas pessoas que consigam conversar e dialogar seja você e Jesus. Porque eu conheço muita gente que tem Jesus na casa, mas não tem Jesus no coração. Eu lembrei até daquela música antiga, Jesus é alegria, euforia. Com Jesus no coração a gente é. Lembra disso? Entendeu? Eu preciso ter horário. É conversa. Se Jesus for só um horário na sua agenda,
Você vai colocar ele no meio das inúmeras tarefas que você tem na sua vida. E foi isso que aconteceu com Marta. Marta tinha um monte de tarefa e Jesus na casa dela era mais uma tarefa. E como nós nos acostumamos com o sagrado, não é difícil Jesus deixar de ser o Deus encarnado na história, aquele que transforma a nossa vida e se tornar mais alguém na agenda. Bom, então domingo é dia de estar com Jesus lá no galpão, então eu vou lá. Então tá lá, bom, isso aí não tem problema. Se não for visita em casa, se não, o Corinthians não jogar, eu vou lá. Ou São Paulo. Horário na agenda. Bom, quarta-feira eu tenho que estar lá no grupo familiar da casa da Francine. Bom, isso aí eu não posso ser pai, mas eu tenho que ver se não vou ter o TCC para preparar. Não, de manhã eu tenho que acordar. Amanhã eu tenho que acordar às 6. Aliás, amanhã eu, Cláudio, tenho que acordar às 3h30 da manhã. Às 4 tem que estar no ônibus. Então, mas se eu tenho que acordar às 3h30, qual o horário que eu vou falar com Jesus? Gente, se você quer que a sua casa se transforme num lar, abra espaço na agenda para estar aos pés de Jesus. Se você quer que os valores de Jesus façam parte dos seus valores, e isso afete diretamente a relação da sua família, sente aos pés de Jesus. E em último lugar, é porque Jesus só transforma as nossas vidas quando ele se torna o valor maior da nossa casa. Jesus respondeu assim a Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nós nos preocupamos com muita coisa, porque nós não nos firmamos na única coisa que é necessária. Estar próximo de Jesus. Que Jesus não seja uma visita só na nossa casa, mas seja o primeiro a entrar dentro de casa. O primeiro a ser cumprimentado todos os dias quando a gente acorda. E o último que damos boa noite, depois que nós desligamos o celular. O que você tem? O que você tem feito, né? Para estar aos pés de Jesus? Você tem momentos claros de oração? Você tem momentos claros para ler a palavra de Deus? Às vezes a gente faz com a igreja o que alguns pais fazem com a escola. Acha que a professorinha da classe do Kids é quem tem que educar os nossos filhos nos valores de Deus. Eles não têm a obrigação de educar. Quem tem obrigação de educar somos nós, pais. Você tem encontros familiares com Jesus, onde você senta com seus filhos e fala: filho, esposa, marido, vamos ler juntos a palavra de Deus e entender quais são os valores que Jesus tem para a nossa vida. Gente, a gente precisa ter tempo para sentar aos pés de Jesus. Quais os horários dessa semana que virá você irá abrir espaço em sua agenda para fazer isso? E por fim, a última pergunta que eu nos faço essa noite, para terminar agora. Jesus é o valor maior da sua casa? É Ele quem ocupa a maior parte do seu pensamento? Numa época, gente, em que pessoas estão procurando razão para viver, eu afirmo sem sombra de dúvida, Jesus é a melhor razão para eu levantar da cama todos os dias. É a única razão. E se isso não for um valor na minha vida e na sua vida, você vai perder a vontade de viver. Porque todas as outras coisas se vão na caminhada da vida. Jesus é o único que fica até o final. E aquilo que ocupa mais o nosso pensamento é o Deus que tem tomado conta do nosso coração. E fazemos facilmente nossos cônjuges, filhos, casas,
de deuses. Nós transformamos nossos problemas em deuses, facilmente. Nós transformamos as dificuldades que nós temos com as pessoas da nossa casa facilmente em deuses. E elas tomam conta do nosso coração. Quando o lugar do nosso coração para essas coisas é o lugar de Jesus. E quando Jesus se torna o verdadeiro e único lugar, o único valor, o maior valor da minha casa, as demais coisas nós vamos aprendendo com a caminhada, que elas vão sendo acrescentadas. Dia a dia, de fé em fé. Meus amados, só há uma forma de transformar uma casa em um lar. Sentando aos pés de Jesus, com um tempo de qualidade e permitindo que Ele seja o maior valor da nossa casa. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui essa noite para falar das nossas casas. E o nosso maior desejo é que elas se tornem um lar. Um lugar onde pessoas diferentes vivam em alegria. E o Senhor é conhecedor das nossas necessidades familiares. O Senhor sabe as lutas que nós temos dentro de casa. O Senhor conhece as angústias e os desejos do nosso coração quanto à nossa casa. E alguns de nós, há muito tempo, está vivendo uma casa, mas nunca se sentiu num lar. Eu gostaria de pedir ao Senhor que entrasse na nossa casa, através do coração de todos que vivem nela. Do coração de maridos, esposas, filhos, pais, que o Senhor faça morada em nosso coração. Que os valores do reino de Deus se tornem prioridades e não opção, para que nós possamos conversar a teu respeito em nossas casas, para que nós possamos viver o Senhor em nossas casas, para que nós possamos exalar o aroma de Cristo em nossas casas. Que nós oremos com nossos filhos, tenhamos coragem de abrir o nosso coração e orar com os nossos filhos. Pedir a tua bênção sobre a cabeça deles, sobre a caminhada. Quando nossos filhos saem de casa, nada pode garantir que eles retornem além do Senhor. Quando nossos maridos e as nossas esposas vão trabalhar, vão para longe de nós, nada garante que eles retornem além do Senhor. O salmista, no Salmo de número 128, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o trabalhador. E eu acredito, Senhor, que nós temos vivido uma vida de trabalho em vão, com o sentimento de trabalhar em vão, porque o Senhor deixou de ser o maior valor da nossa casa. A motivação dos nossos olhos abrirem toda manhã e seguirmos em frente, firmes, aderidos ao Senhor, porque é o Senhor quem sustenta e coloca sobre a nossa mesa o pão nosso de cada dia. É o Senhor. Os deuses do nosso coração querem nos dizer que somos nós, nossa força, nossa vontade. E na vida de homens e mulheres que se rendem a Jesus, só existe a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Eu peço, Senhor, que o Senhor visite as nossas casas essa semana de uma forma especial. Restaure relacionamentos, estabeleça o seu perdão, manifeste o teu amor. Que maridos, esposas e filhos sentem para conversar com franqueza a respeito das suas diferenças, a partir da verdade do Evangelho de Jesus Cristo e não das suas verdades. E que a paz de Jesus entre e encontre morada nesses lares. Que seja hoje o dia de mudar a história da nossa família. Em nome de Jesus.